Muito bom dia, está começando o programa Cuide Mais de Você aqui na sua TV Nova. Que coisa boa ter você aqui acompanhando nossa programação, esperando o nosso programa, né? Para a gente falar de beleza, de saúde, de autoestima, de autocuidado. Não é verdade? É muito bom, viu? Entrar na sua casa nessa hora da manhã, né? E falar tanta coisa boa. Aproveita que você está aí, já pega o celular, se conecta mais com a gente. Acesse o Instagram aqui da TV Nova, o @TV Nova Nordeste. Por ele você vai ficar por dentro de toda a programação aqui da emissora. E aproveita e conversa com a gente pelo nosso Instagram, que é o @programa Cuide Mais de Você. Lá você vai mandar sugestões de pauta, de temas que você quer estar vendo por aqui. Tá bom? Muito bom dia, meu amigo Breno Rodrigues. Como é que você tá? Bom dia, Dani. Bom dia você aí de casa. Muito bom, né, Dani? Mais um sábado aqui junto, trazendo muita informação sobre saúde, sobre bem-estar. Dani, e o programa de hoje está sensacional, né? Estamos recebendo aqui no estúdio meu amigo, né, o Dr. Guilherme Henriques. Dr. Guilherme, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Breno. Obrigado. Mais uma Dani. vez, Dr. Gui, muito obrigada por ter Que vindo. honra. Obrigado a você. Ele trabalha com medicina na área de estética, né? Isso, medicina estética avançada. A gente já trouxe o Dr. Guilherme para cá. E dessa vez a gente vai estar falando, né, Brena, sobre modelação corporal e facial com ácido hialurônico. Breno, é a sensação. Todo mundo quer Pois é, Dani. um pouquinho. É muito bacana a gente trazer esse tema, porque é um assunto e é algo que a gente vê muito hoje na mídia, né, doutor? Hoje nas redes sociais, né? Hoje os artistas são adeptos, né, da harmonização. E eu acho que, claro, o doutor vai falar um pouco sobre isso, sobre os excessos também que a gente tem visto por aí, né? Então é um assunto que está muito em alta, né, e que a gente tem visto excelentes resultados, né, com o uso do ácido hialurônico, não é isso, doutor? Sim, é verdade. Hoje em dia, eu diria que não só aumentou, como ficou mais acessível, mas principalmente os artistas, pessoas, influenciadores digitais, que têm alcance bom, essas pessoas estão trazendo mais transparência para os procedimentos que elas mesmas fazem. Então, tirou um pouco aquele mito de que não faço procedimento. Não, as pessoas estão fazendo e estão falando sobre. Então, acho que isso é o primeiro passo para a gente conseguir falar a mesma língua e diminuir cada vez mais os riscos que a gente vê por aí, alguns casos de insucesso nos tratamentos. Para a gente começar, doutor, para quem está do outro lado entender melhor o que é o ácido hialurônico, a gente trouxe no segundo bloco, a gente vai mostrar um pouquinho de como ele é, da textura. Sim. Mas o que é que ele é? É verdade que o nosso corpo produz também o ácido hialurônico? Sim, Dani. O ácido hialurônico é uma substância que está presente dentro do nosso corpo. E falando principalmente no rosto, que é onde a concentração dele vai definir muito a questão do envelhecimento, da jovialidade, ele é uma molécula que é naturalmente produzida pelo rosto e a gente já contém um percentual desse ácido hialurônico que vai diminuindo naturalmente ao longo da vida. Então, por isso que quando a gente fala hoje em dia, vocês devem escutar muito o preenchimento com ácido hialurônico, tanto facial como corporal. Qual o objetivo e a função? É repor aquilo que foi perdido com o avançar dos anos. E não só com o envelhecimento, mas alguns processos na vida fazem esse ácido hialurônico se degradar mais rapidamente, como atleta de alta performance, exposição solar. Então, mesmo que você seja jovem, mas tenha essa exposição solar, ou seja, um atleta de alta performance, você vai ter um envelhecimento acelerado. Então, estaria indicado também repor essa molécula de ácido hialurônico. Bacana, importante, né, Breno? Porque assim, poxa, se é algo que a gente, consequentemente, vai perdendo. Que bom que a medicina está aí, né? Pra a gente. E aí é que tá, Dani e Breno, aí é que tá o ponto dos procedimentos serem bem-sucedidos ou não. Muitas vezes você vê pessoas que querem fazer procedimentos, mas ficam ali travadas com aquele medo de associar o ácido hialurônico, o preenchimento, ao volume. Aqueles rostos estereotipados com muitas bochechas ou muito quadrados, o homem principalmente. Então, qual que é o segredo? É você dosar para colocar no paciente de volta o que ele perdeu, sem colocar a mais, para não vir os exageros e transformar as pessoas. Acho que é o grande ponto. A gente tirar a naturalidade, né? Exatamente. Exato, o pessoal tem falado muito nessa padronização facial, né? Que hoje em dia a gente, infelizmente, a gente tem visto alguns profissionais que eles acham que perdem um pouquinho a mão e aí a gente vê todos os rostos ali iguais, aquela mandíbula muito quadrada, aquilo ali bem destacado. E na verdade eu acho que dá para você trabalhar dando um destaque com certa naturalidade, né, Guilherme? Sim, com certeza, Breno. O trabalho bonito da medicina estética, o trabalho elegante e refinado é isso, é você destacar
no rosto das pessoas o que ela tem de mais bonito e tentar esconder o que ela tem que não está agradando tanto a harmonia no rosto dela. Ninguém é perfeito, não existe esse padrão. Ninguém tem um rosto perfeito, mas o que as pessoas têm são pontos positivos realçados e pontos negativos disfarçados. É isso que o meu trabalho faz e, claro, respeitando o quanto aquele rosto comporta aquelas proporções, seja um nariz, uma boca, um queixo, tudo isso é proporcional. Você não tem o rosto que você quer. Eu diria, brinco muito com isso com os pacientes, você tem um rosto que você pode. A gente já nasce com o rosto com estrutura e a gente tem um limite ali do nosso trabalho, até onde eu consigo ir sem te transformar. E é esse o ponto que a gente vê por aí alguns profissionais perdendo essa mão, seja por excesso da mídia ou do paciente, desculpa, ou até mesmo por um erro de bom senso estético, que isso é muito importante na nossa área. É importante essa sinceridade que o doutor Guilherme passa, né? Porque eu acho que muitas vezes também aquele paciente ele é muito influenciado justamente pela mídia e ele vai com um resultado ali querendo ser alguém que ele não vai conseguir ser, né? Porque ele é outra pessoa. Então, você tocou num ponto assim muito importante. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a gente vê cada vez mais o ácido hialurônico sendo injetado em lugares, por exemplo, esses dias lendo conteúdo para vir apresentar, eu vi que pode colocar nas mãos, né? E aí eu não sabia. Eu queria que você destacasse assim, os lugares, né, faciais e corporais que a gente pode estar introduzindo o ácido. Do mesmo jeito que a gente perde o ácido hialurônico no rosto, a gente também perde ele nas partes do corpo. E as partes do corpo que a gente mais trata hoje em dia são as partes mais expostas, que visualmente são mais perceptíveis. Então, as mãos, panturrilha, os braços, aquela região da barbatana, eu diria assim, popularmente falando, nos braços, do tchauzinho. As mulheres são muito incomodadas com isso, que ao longo do tempo, dos anos, vai perdendo a flacidez e o colágeno. Então a gente consegue repor um pouco desse ácido hialurônico e principalmente na região corporal, não é tanto ácido hialurônico como no rosto. É mais o estímulo de colágeno, é devolver o colágeno perdido. E aí a gente consegue esse rejuvenescimento global, facial e corporal. Bacana. Eu acho importante também, Guilherme, falar que existem alguns tipos de ácido hialurônico, né? Que, senão, existe um ácido que é para volumizar, outro para hidratar. Isso, exato. E aí vai diferenciar muito da reologia, a parte mais técnica, a propriedade química daquele ácido hialurônico. Mas existe sim aquele ácido hialurônico que a gente quer preencher, volumizar, que é normalmente o que as pessoas imaginam, e aquele que não faz volume nenhum. Ele só vai hidratar aquela pele profundamente para paciente que não tem muito tempo de fazer um skincare. Então, você consegue fazer uns 6 meses de hidratação profunda na pele através de um ácido hialurônico injetável. E assim como existem os ácidos hialurônicos que são biodegradáveis, e existem outros produtos que são utilizados para preenchimento, é o que a gente está falando aqui, que são preenchedores permanentes, que aí tem as suas peculiaridades. Entendi. Agora é importante, antes da gente finalizar esse bloco, a gente explicar para quem está em casa quem é o profissional que pode trabalhar com ácido hialurônico, né? Isso é muito sério, a gente vê muita coisa acontecendo, inclusive clientes, né, consumidores ali sendo enganados, né, achando que está injetando ali o ácido hialurônico e não, na verdade é uma outra coisa. Exato. Então, quais são os alertas assim que você pode dar com relação a isso? Veja, Dani, isso é muito discutível em relação aos conselhos, mas de uma forma geral, médicos, dentistas, fisioterapeutas têm algumas restrições entre cada categoria, mas eu digo sempre, você procura um profissional que você tenha confiança. E o que você tem confiança é um profissional que você saiba que se der alguma intercorrência, que pode dar em qualquer procedimento, aquele profissional esteja ali, abrace você como paciente para cuidar e tratar aquilo, não simplesmente só ficar com o paciente quando tudo está dando certo. Esse é o grande questionamento que eu faço, independente de ser médico, dentista, o que seja, mas eu recebo muito no consultório pacientes que vêm de outros especialistas para tratar a complicação comigo. Então, às vezes eu sinto que falta um pouco dessa condução de quando dá errado por parte desses outros profissionais. Então, minha recomendação para você que está assistindo é: procure um profissional que você confie, tenha com ele uma conversa franca, procure qual a especialidade dele, veja trabalhos, não só através do Instagram, mas pessoas que foram e recomendam,
Enfim, se inteire desse meio antes de você simplesmente ir contratar um procedimento estético. Eu acho que esse é o ponto principal, é confiança no médico que lhe atende. Perfeito. É muito importante falar isso, Dani, até porque assim, a gente tem visto, né, vários casos aí como teve, que a gente até falou em um dos programas de Naldo, que teve uma necrose, né? Sim, E assim, acho que o que o doutor falou é muito importante, independente se é médico, se é dentista, se é farmacêutico, é você estar ali com um profissional, né, que você acredite, que você confie, que você que ele tenha casuística, né, que você conheça ali, que ele já trabalhou, que ele tem aptidão com o procedimento. Né? Acho que isso é muito importante. Guilherme, uma dúvida também muito comum dos pacientes, eu acredito, é em relação à durabilidade. Fiz hoje o preenchimento. Não preciso mais fazer ou preciso fazer daqui a 6 meses, 1 ano? Qual a diferença? De forma geral, o tempo de degradação do ácido hialurônico são 12 meses. A cada 12 meses, normalmente, se refaz aquele preenchimento. Porém, depende muito da região, Breno. Então, algumas áreas a gente percebe que permanece por além de 12 meses. 15, 18 meses, como por exemplo, a região do preenchimento do queixo, às vezes mandíbula. Isso depende da região e depende muito do organismo do paciente. Mas de uma forma geral, são 12 meses onde você vai ter que refazer. Agora, um ponto importante é o que a gente chama de paciente virgem. Eu brinco muito com isso com meus pacientes. O paciente nunca tratou o rosto, primeira vez que está chegando para fazer um procedimento. Ele vai precisar de um volume, de alguns procedimentos ali, porque é a primeira vez. Mas a partir do momento que ele volta um ano depois para a gente refazer, manter aquele resultado, normalmente a gente utiliza metade do que utilizou no ano anterior. Então se diminui muito a quantidade pelo volume. A gente tem que dar uma encerradinha, viu, doutor? Vou interromper rapidinho, que os meninos estão avisando do intervalo. A gente vai para o intervalo comercial, mas a gente volta rapidinho, que eu quero saber muito mais e eu quero conhecer o ácido hialurônico. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Cuide Mais de Você e agora é a hora do nosso momento Cuide Mais do seu sorriso. E a minha dica de hoje é para você que apresenta algum tipo de sangramento gengival. Esse tipo de sangramento ele é chamado de gengivite. O que é gengivite? É a inflamação da gengiva decorrente de acúmulo de placa bacteriana, de restos de alimentos e geralmente está relacionado a uma má higiene. Então, ao sinal de sangramento, importante, redobre a escovação, redobre o fio dental e procure o seu dentista, tá? Para que seja resolvido e evitar esse tipo de sangramento. Agora eu vou chamar a Dani e o doutor aqui para a bancada. Venham-se embora. Vamos embora, a gente conversar um pouquinho mais. Bora, vamos para a parte prática. Sobre o ácido hialurônico, o doutor montou uma bancada aqui pra gente. E eu quero entender um pouquinho do que é que o senhor trouxe aqui. E outra coisa, queria ver a textura do ácido hialurônico. Certo. Ver como ele é, né? Vamos lá. Dani, aqui eu trouxe algumas coisas para a gente simular alguns procedimentos que a gente conversou agora há pouco. Então, eu tenho um ácido hialurônico aqui que a gente usa para preenchimento corporal, que é um ácido hialurônico diferente do ácido hialurônico que a gente utiliza para preenchimento facial. Eles têm textura e reologias diferentes. E dentre esses ácidos hialurônicos faciais, é aquilo que o Dr. Breno falou. Ele pode ter o que só preenche, o que só hidrata, também vão ter diferenças entre eles. Então, se queria falar para ver a textura, né? Eles vêm assim, ó, todos lacradinhos, a gente abre no consultório e coloca dentro, no caso do paciente. Então, esse daqui é um que a gente utiliza para fazer um leve efeito de preenchimento. Parece um gel de cabelo, né? Gel. Assim, uma consistência de um gel. Parece sim. Inclusive ele é geladinho tanto quanto. Se quiser pegar. Eu quero. Bem geladinho. Certo? E esse outro ácido hialurônico aqui, olha que riqueza. Passando na mão o ácido hialurônico. Que legal, Passa gente. aqui. E esse outro aqui é o ácido hialurônico que a gente usa para preencher o bumbum, tá? Ele tá lacrado, eu não vou poder abrir, mas já é um ácido hialurônico mais duro. Por quê? Porque no bumbum eu não preciso hidratar. Eu só quero projetar, levantar aquele bumbum. Então, por isso que ele tem que ser mais duro, vamos dizer assim. Entendi. Ele tem uma consistência mais densa. Mais densa, exatamente. Ele é mais forte, ele consegue empurrar mais a pele do que o do rosto. Que é justamente o que o bumbum precisa para poder, né? Empinar. Mais Eu empinar. acredito, né? Porque aquela região glútea, por ser uma região maior, eu imagino que deve se utilizar uma quantidade também bem maior de preenchedor, né? Exatamente. Isso é legal tu falar, Breno, porque ó, você vê aqui que essa seringuinha, ela tem 1 ml.
essas faciais. Já essa daqui de ácido hialurônico corporal, elas começam a partir de 3. Então, enquanto no rosto a gente fala um paciente que vai fazer um procedimento full face, eu posso utilizar aí 10, 12 ml, dependendo do paciente. No bumbum, para começo de história, a gente começa a falar em 100 ml, porque é muito maior o espaço do que o espaço do rosto. A gente tem, inclusive, imagens aí de resultados que o Dr. Guilherme separou para mostrar para a gente, para você poder visualizar melhor a diferença de um antes e depois. Então, tem esse resultado do glúteo. Explica um pouquinho para a gente, doutor. Esse resultado aí, ele foi um resultado após uma única sessão. A gente precisa de 3 sessões para conseguir o resultado final, mas o objetivo aí, onde está apontando a seta, é para corrigir aquela depressãozinha na lateral da coxa, que a gente chama de depressão trocantérica, que ela vai ficando funda ao longo dos anos. Aí vai dar uma arredondada melhor nesse bumbum. Ah, muito bacana. E aí a gente tem mais imagens que eu achei super interessante. Já esse foi um preenchimento facial, né? Um paciente masculino que gostava de um resultado muito sutil, então aí eu utilizei 4 ml nessa mandíbula só para dar um pequeno destaque e ao longo do ano ele vai fazendo mais complemento para ir aos poucos modificando esse arcabouço mandibular dele. É um procedimento bastante procurado pelos homens, Muito, né? Mas muitas mulheres também gostam de dar aquele destaque. Uma marcadinha, sim. Diria que a diferença seria mais a marcação. O homem quer um ângulo mais demarcado. A mulher tem que ser mais delicada. Pode passar, produção. Já isso daí é um preenchimento de bumbum clássico, né? Essa paciente queria empinar o bumbum, volume e botar o bumbum lá em cima. Então, nessa paciente, com uma única sessão, a gente teve esse resultado, porque eu utilizei 100 ml de preenchimento de ácido hialurônico em cada nádega, em cada bumbum, mais o estímulo de colágeno, que é essa outra medicação que a gente tem aqui na mesa, que dá esse efeito de empinar. Não é só o ácido hialurônico nessa paciente. Quer dizer que você utilizou aí 100 ml por glúteo, ou seja, 200 ml no total, para conseguir esse efeito de projeção e empinar. Eu acho que deve ter a imagem aí, essa daí, que mostra a questão da celulite. Da né, celulite, Dani. Eu diria que de todos esses procedimentos corporais, pelas mulheres, esse é a maior queixa, são as celulites. E assim, a gente tem resultados excelentes. Essa paciente, esse resultado foi após uma única sessão, mas eu indico pelo menos 4 sessões para a gente ter um resultado duradouro e permanente. Mas você já vê uma melhora muito legal na profundidade desses buraquinhos. E isso daí também é o estímulo de colágeno. Celulites em outras regiões, posterior de coxa, dá para Tudo consertar a gente consegue também. tratar, Dani, todas essas áreas. Muito bacana. Doutor, eu tenho uma dúvida. A gente tem umas fotos. Esses aí são outros pacientes que a gente tem, eu trouxe só para exemplificar. Esse paciente se queixava de uma papada bem importante e uma falta de contorno. E essa sobrancelha hiper elevada. A gente corrigiu um pouco a sobrancelha com botox simples e fez um procedimento que eu chamo de ultrassom microfocado, com máquina, em toda a região do contorno dele. E preenchi com o estimulador de colágeno o terço inferior, ou seja, mandíbula e queixo dele. E após um mês, a gente conseguiu esse resultado. Gente, incrível como sumiu a papada. Legal, né? Parece que fez uma lipo, né? Lipo de uma papada. lipo. O resultado parece mesmo. E essa daí é uma paciente muito querida, que tinha uma queixa de uma papadinha muito jovem, um rosto muito redondo. Então, através dessa mesma tecnologia, ultrassom microfocado, a gente fez um full face nela, melhorou a papada e projetou o queixo, deu uma rodadazinha na ponta do nariz e colocou um discreto lábio nela. Ficou bem legal. Esse caso é bem interessante, porque do ponto de vista da odontologia, essa é uma paciente que a gente classifica como uma paciente classe 2. Ela tem um retrognatismo, né, mandibular, ela tem uma deficiência. Muito provavelmente é um caso que seria cirúrgico, né, de ortognática. Mas você vê como você conseguiu compensar bem ali, como o perfil dela é outra pessoa. Então, assim, aquela papadinha que ela tinha, ela já não tem mais. Ela agora tem um perfil ali de queixo, né? O nariz também está mais empinadinho. Que as estruturas conversam entre elas, né? O queixo, o nariz, a boca. Outra mulher, gente. Não tem nem o que falar. Parabéns mesmo pelo trabalho, doutor Gui. Obrigado, agora, Dani. eu tenho uma pergunta com relação a... Todo mundo pode fazer? Eu li que quem tem contraindicação, quem está grávida não pode, né? Grávidas não podem, na verdade, infelizmente, vou dizer assim, fazer nada. A única coisa que a gente faz em grávida é produtos tópicos e muito pouco. Porque a gente não vai utilizar uma grávida para fazer algum ensaio. Não existe estudos com esse grupo, né? Porque ninguém vai arriscar, né? Mas assim... Eu ouvi falar que até durante a gravidez a gente fica mais acessível até para processos alérgicos, né? Então até essa questão tópica, assim,
a gente fica com medinho, né? Por quando isso tá que a gente grávida. faz o mesmo que fazia há 50 anos atrás. São os mesmos ácidos que a gente utiliza, com medo de e sem estudos para a gente conseguir evoluir. Mas indicações, contraindicações, a gente não tem, precisa. Não tem idade, não tem sexo, não tem partes do corpo. A principal contraindicação é se você já fez algum procedimento e teve alguma reação, que é muito raro, porque como a gente mesmo falou no primeiro bloco, é um produto, o ácido hialurônico, Que que vem do nosso corpo. o próprio corpo produz. Então, assim, falando desse procedimento de ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno, é muito raro a gente ter uma reação adversa. Então, eu diria que é indicado para quem quer e contraindicado para quem não quer. Ô Dani, eu acho interessante também, doutor Guilherme, explicar, que eu acho que o pessoal se confunde muito, né, do que é a toxina botulínica, o famoso Botox, né, e o preenchimento. Eu vim fazer um preenchimento com Botox, né, e na verdade o Botox não preenche, não é isso, doutor? Exato, Breno. O Botox, ele basicamente vai corrigir e suavizar as marcas de expressão, as famosas rugas. Já o preenchimento, os Botox vão ter outra aplicabilidade, como corrigir um sorriso gengival, como a gente fazer Botox para sudorese, ou seja, para diminuir o suor. Mas, a grosso modo, a grande procura do consultório do Botox são as rugas. Já o preenchimento, aí entra uma diversa gama de tratamento, porque, como a gente viu, ele pode preencher, ele pode hidratar, ele pode volumizar, ele pode dar um estímulo de colágeno, levantar a sobrancelha. Então, a depender do tipo de preenchedor, você consegue todos esses efeitos. São procedimentos, esses preenchimentos com ácido hialurônico, a paciente vai sentir dor ali, é adicionado uma anestesia? Sim, normalmente é um procedimento indolor, a gente faz um bloqueio anestésico antes na paciente, ela entra no consultório, é passada uma pomadinha anestésica no rosto dela, depois disso a gente faz um bloqueio anestésico e depois é que a gente vai furar o rosto da paciente. Então, normalmente a paciente faz esse tipo de procedimento, seja corporal ou facial, conversando, mexendo no celular, é um procedimento bem tolerável. E quais são os cuidados aí, né, após o procedimento? Procedimento facial não tem tantas restrições. O Botox pode ter algumas horas depois sem deitar. O procedimento de nariz, normalmente a gente sai com um micropóreo, esparadrapo para a ponta não cair. Por 2 dias eu recomendo não ir para academia, mas a grosso modo não tem tantas contraindicações ou grandes recomendações. Agora, o corporal sim. Preenchimento de glúteo, eu recomendo a paciente passar 7, 10 dias sem ir para academia. Às vezes a paciente não consegue ter uma rotina normal nos próximos 3 dias, porque dói quando ela vai sentar, mas é bem tolerado. Ela já sai com analgesia, ou seja, com remédio para dor, volta no consultório todos os dias após esse procedimento e normalmente elas relatam que a dor é suportável após, é mais um inchaço. Vamos supor, doutor Gui, que em caso de insatisfação, não me adaptei, achei que não ficou legal, tem como retirar? É possível? Tem. Todos esses preenchedores que a gente tem aqui na mesa são à base de ácido hialurônico, o que significa que eles são removíveis, eles podem ser removíveis. Então, o paciente não gostou, não ficou como ela quer, ficou demais, vamos tirar um pouquinho. Existe uma enzima chamada hialuronidase, que a gente aplica sobre esse ácido hialurônico e ela degrada, ela absorve e ele sai degradado na hora. Às vezes, em uma única sessão dá para resolver, às vezes a gente precisa de mais uma sessão, dependendo do volume que foi utilizado. Se a gente estivesse falando de preenchimentos definitivos, isso é inviável. E é por isso que eu não recomendo, você que está aí, tem vontade de fazer preenchimento de bumbum, existem vários mitos sobre isso e grande parte deles é decorrente do uso de preenchedores definitivos. Então, falou em preenchimento corporal, gente, ácido hialurônico, tá? Quando se fala em preenchedor definitivo, né, doutor, tem o PMMA, que a gente vê muito na literatura falando dele, e casos de problemas tardios, né? O paciente que fez PMMA 15 anos atrás, depois de um tempo vem e desenvolve um problema. Sim, na verdade esses problemas é porque o corpo da gente vai envelhecendo. Então, se a gente colocou há 15 anos atrás o produto numa região, daqui a 15 anos o corpo envelheceu. Aquela região não vai estar do mesmo jeito. Então, normalmente esses problemas são nódulos. Começa a ter uma reabsorção de gordura ou de osso e aquilo que há 15 anos atrás não era visível, agora já se vê através da pele, aquelas bolinhas de produtos. Ou, em alguns casos, também as infecções. E é aí que é o grande problema do PMMA, porque é um produto que o antibiótico, quando a gente toma para matar a infecção, ele não consegue atingir o PMMA. Ele é um produto que ele tem uma cápsula e o antibiótico não
ultrapassa nenhum antibiótico. Então, é um grande risco você preencher com esse produto e se tiver uma infecção, como que você vai conseguir tratar? Interessantíssimo, gente. Só para a gente ir fechando o programa, você que está aí do outro lado, fica ciente de que, primeiro de tudo, quando você for no consultório do Dr. Guilherme, você vai conversar com ele, né, doutor? Sim. Vai conversar, esse primeiro encontro é super importante, É né? aquilo que Conta eu falei um no pouquinho pra começo, gente. Dani, a conversa franca, Isso. de transparência no começo com o profissional, para você Para entender o que aquela pessoa quer. Exato. Alinhar as expectativas, isso é muito importante. Às vezes o paciente chega achando que dá para fazer isso e, na verdade, não dá para chegar naquele nível de resultado. Então, a gente alinhar as expectativas na primeira consulta é importantíssimo para o tratamento fluir com sucesso. Coisa boa. A gente vai só frisar mais um pouquinho que o Instagram dele é Dr. Gui Henriques, tá? E o telefone, né, do consultório é o 98119-7323, tá? Aí embaixo você anota, já entra em contato, aperrei ele bem muito para sair bem gata de lá. Prazer. Viu, doutor Gui? Obrigada mais uma vez por ter Imagina. vindo. Viu, parado lá os trabalhos para vir aqui É conversar sempre um com a prazer gente. vir aqui conversar com vocês. Obrigado, Coisa Gui. boa. Obrigado, Dani. Obrigada também, Breno. Um bom final de semana para Pra vocês. E para você que está em casa também, viu? Um grande beijo. Final de semana abençoado. Fica com Deus. Aproveita a tua família, os teus amigos. Porque quem se ama, Se cuida. se cuida. Beijo.